instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? 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 Minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? 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 Acalma minha tempestade, acalma o meu coração. Devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar, a tempestade vai acalmar. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração. Devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar, a tempestade vai acalmar. Por que tendes medo? Por que tendes medo, filho? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Acalma minha tempestade, acalma o meu coração. Devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé
Irmãos e irmãs, vamos iniciar a nossa meditação deste domingo, dia 9 de agosto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora ouvir a palavra de Deus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "Isso é um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante de Jesus, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, segundo domingo de agosto, é comemorado o Dia dos Pais. Que maravilha, não é, meu irmão, minha irmã? Comemorar o Dia dos Pais é um dia especial para nós rezarmos pelos nossos pais. Se o seu pai ainda é vivo, reze por ele para que Deus conceda a ele mais muitos anos de vida, que Deus conceda a ele muita saúde física, corporal e saúde mental, psicológica, além da saúde espiritual, que é mais importante. Reze a Deus para que seu pai seja bem preparado para continuar sendo esse pai. Se o seu pai já é falecido, reze a Deus pela salvação eterna do seu pai. Meu pai já tem 47 anos que ele morreu. 47 anos. Mas rezo por ele todos os dias. Mas será que precisa de rezar pela pessoa que morreu? Será que durante 47 anos Deus ainda não resolveu o problema dele? Quando a gente reza pelos mortos, por quem já partiu desse mundo, a gente reza não é para poder dar ordem para Deus para salvar ninguém, não. É para a gente manifestar que a gente continua amando a pessoa, que a gente continua tendo consideração pela pessoa, que aquela pessoa morreu, mas ela não saiu da minha vida. Não que eu não concordo que ela tenha morrido, porque a gente tem que ir aos poucos aceitando o ciclo de vida de cada um. Mas que o amor que eu tenho pelo meu pai não foi destruído
com a morte dele. Eu continuo amando meu pai. E rezo por ele todos os dias. É a melhor forma. Quando a gente reza pela pessoa, ela já está salva. É a mesma coisa, por exemplo. Vamos pressupor que você tenha muita saúde. Você não tem problema de pressão, nem diabetes, nem nada, doença nenhuma. E no seu aniversário as pessoas não te dão os parabéns, te desejando muitos anos de vida e muita saúde. Sabe que então você vai falar, não preciso desejar saúde para mim não, porque eu já estou cheio de saúde. Claro que a gente tem que ter ao menos educação, não é? E não falar as coisas dessa para a pessoa. Mas é muito importante a gente hoje respeitar os pais. Eu fico preocupado hoje, porque tem muitos pais debilitados, acamados, dependentes. A gente sabe que o Alzheimer está tomando conta de muitos pais bem idosos. E hoje achar gente para cuidar dos pais, filhos às vezes não cuidam bem dos pais, não estou dizendo todos os filhos. Conheço famílias que tem gente dentro de casa que cuida maravilhosamente do seu pai, mas não é comum. Tem pais morrendo dentro de casa, às vezes até não deixa a pessoa passar fome e não deixa a pessoa ceder a sua higiene, cuida disso dela. Mas o idoso não é só questão de Alzheimer. Qualquer doença, aquela pessoa, aquele pai que está ali necessitando de atendimento, de apoio, de cuidados, ele precisa de presença dos filhos, sobretudo dos filhos, mais do que de todo mundo, dos filhos. Mas eu conheço filhos que são extremamente dedicados. Conheço filho que largou tudo na vida para cuidar de pai que está doente. Conheço um padre que pediu licença do exercício do seu sacerdócio, não deixou de ser padre, mas pediu licença porque foi para uma cidade do interior cuidar do seu pai que estava muito enfermo, muito necessitado, estava precisando de cuidado, e ele era filho único. Então ele achou que era a melhor coisa que ele podia fazer, era isso. E assim, meu irmão, minha irmã, a gente também precisa, às vezes o pai não é tão necessitado, mas outra coisa importante em relação aos pais é que tem filhos hoje que não estão dando atenção para o pai nenhum, não. Brigam muito com os pais, a gente põe muita culpa nos pais por uma coisa ou por outra, porque tem alguns pais sem juízo, se for considerar a totalidade dos pais, só alguns poucos, sem juízo, que às vezes foge de casa, abandona a mulher com os filhos, não quer saber dos filhos, mas isso não pode atingir a totalidade de pais. Tem pais diferentes, a maioria é diferente. Então nós precisamos também de ser mais amigos dos pais, quem ainda tem pai, ajudar, ser amigo, escutar os pais e criar uma boa convivência com os pais. Então quero, querido pai, queridos pais, todos vocês que são pais, quero mandar para vocês hoje, através dessa meditação, o meu fortíssimo abraço. Que Deus te abençoe e te sustente para que você seja cada vez mais um verdadeiro pai. Agora nós vamos sentir a presença de Deus. Vamos ter o nosso encontro com Deus, nossa convivência com Deus, o nosso aprofundamento em Deus. Nesse Dia dos Pais, eu convido você a ter esse encontro pessoal com Deus, que é o nosso Pai maior. Deus não é um fiscal, Deus não é um juiz, Deus não é um desses homens que com autoridade no sentido de oprimir a gente. Jesus, quando veio a esse mundo, ele nos ensinou a chamar Deus de Pai.
Na oração do Pai Nosso, a gente chama Deus de Pai. E os judeus, os fariseus da época, ficaram muito nervosos com Jesus, porque Jesus chamava Deus de Pai. Quando a gente chama Deus de Pai, significa: eu reconheço que eu tenho intimidade com Deus. Eu tenho intimidade com Deus. No entanto, meu irmão, minha irmã, feche os seus olhos agora, sentando-se naquele lugar todo especial que você gosta de se sentar sempre. E vai sentir agora esse Deus que é Pai. Esse Pai amado, esse Pai misericordioso. A melhor narrativa da Bíblia, no Novo Testamento, que demonstra a figura de Deus como Pai, é a parábola do filho pródigo, em que o pai do filho o filho sem juízo, ele não desistiu do filho, deixou que o filho saísse, que o filho enfrentasse os problemas, que o filho crescesse, mas ele estava sempre lá de olho na estrada, olhando de longe: será que é hoje que meu filho vai chegar? Assim é Deus. Quando as pessoas preferem caminhar sem Deus, Deus não distancia da pessoa, mas Deus obedece que a pessoa, Deus permite que a pessoa faça o que ela quiser da sua vida, mas Ele fica sempre de braços abertos esperando, como um bom pai, um amado pai, um pai misericordioso, quando o filho volta para Ele. Sinta esse Deus aí dentro de você. Volta-se para Deus agora. Mergulhe-se em Deus. Respira Deus. Respira profundamente Deus. Sinta o amor desse Deus que é Pai aí dentro de você. Sinta Deus como Pai, te dando carinho, te dando atenção, te dando ternura. Esse Deus que é Pai está aí dentro de você, totalmente aberto para poder te acolher em tudo, meu irmão, minha irmã. Esse Deus que é Pai, que não te exclui, não te condena, não te castiga de forma alguma, embora tenha algumas religiões que insistem que Deus é castigador. Deus não é isto. Faça sentir desse Deus. Faça a Deus os seus pedidos agora. Reze hoje de modo especial pelo seu Pai. Feche os olhos aí, já está com os seus olhos fechados, e entra bem lá no fundo do seu ser e reze a Deus pelo seu Pai. Se o seu Pai já morreu, pede a Deus que dê a ele cada vez mais a felicidade eterna. Se o seu Pai está vivo, pede a Deus a vida, cada vez mais vida para o seu Pai. Pede a Deus forças para o seu Pai. Pede a Deus a saúde para o seu Pai. Reze a Deus pelo seu Pai agora. Faça a Deus os pedidos que você quer fazer para o seu Pai e, evidentemente, incluindo a sua família toda. Sua mãe, seus filhos, sua esposa, seu esposo, seus irmãos, irmãs, seus avós, todo mundo aí da sua casa. Reze a Deus pela sua família e, de modo especial, hoje pelos seus pais. Agora, receba a bênção final. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, desça sobre todos vocês e vossas famílias. Bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser. Permaneça na paz de Cristo. E vamos encerrar cantando o seguinte canto. Esse canto em homenagem aos pais. Cantemos. Que nenhuma família comece em qualquer de repente.
que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também.